Bom, você deve estar se perguntando o que aconteceu com o meu dedo. Eu pensei e vi no celular que iria esfriar nos próximos dias e inventei uma tática para não poder lavar louça nos próximos dias, ok? Foi exatamente isso. Brincadeira, na quinta-feira eu tive um acidente doméstico, a porta de vidro do quarto do Enzo é de blindex. Eu não ouvi o conselho do meu amigo, que era não mexer. Se soltasse, eu fui mexer, ela estourou na minha mão. Eu tomei alguns pontinhos aqui no dedo. A coisa boa, de fato, é que esfriou. E eu estou com um atestado médico para não lavar louça, viu, Marcelo, nos próximos dias. Isso é muito bom, ok? Bom, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema Caminho. Por que a sugestão desse tema? Por que nós vamos falar sobre esse tema durante o mês de agosto? Porque a vida é uma caminhada. Quem diz isso é o Rubem Alves, né? A vida é uma caminhada. A nossa existência, o nosso trajeto é um caminho. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que a Bíblia trata também dessa forma. Na Bíblia, caminho é o trajeto da vida. E existem diversos episódios bíblicos onde Deus se revela nesse caminho, onde Deus se mostra nesse caminho. E a grande dificuldade é nós compreendermos a ação de Deus no caminho da vida. Por isso que nós vamos refletir sobre isso e identificar no relato bíblico quais caminhos Deus se revelou, de que forma, de que maneira Ele se mostrou nessa trajetória e nesse caminho que é a nossa vida, ok? E eu gostaria de começar essa primeira mensagem falando sobre o caminho de Emaús, que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Nós temos uma narrativa muito importante, uma história bíblica relatada pelo evangelista Lucas, que vai nos ensinar como que Deus revela-se nesse caminho, ok? E nós vamos então considerar a partir desse texto o que Deus quer falar comigo, com você, nessa noite. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Você pode acompanhar pelo seu celular, na projeção, ou abrir a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram a um túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus,
mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. O texto relata a história do caminho de Emaús. A palavra Emaús significa riacho grande. E há nesse texto a manifestação de Jesus nesse percurso. O texto que nós lemos sugere a distância de 10 quilômetros aproximadamente. E nessa caminhada do Cristo ressurreto, da manifestação de Cristo àqueles discípulos, nós também temos uma conexão, porque a caminhada de Emaús pode então ser chamada da caminhada da vida, do trajeto da nossa existência. Se você olhar para o texto, você vai perceber aqui, inclusive, uma síntese do Evangelho. Eu não sei se você sabia disso, mas o texto é uma síntese da manifestação do Evangelho de Jesus. De como havia expectativa, de como ele se revela nos profetas e de como ele se manifesta àqueles dois discípulos. E a partir dessa história, do caminho de Emaús, que é a caminhada da existência da nossa vida, nós podemos então considerar 3 coisas, partindo do texto, explicando o texto e conectando a minha e a sua vida a essa narrativa. Primeiro, que no caminho da vida, muitos de nós perdemos a percepção da presença de Jesus. Olha que interessante, o versículo 21 diz: e a nossa esperança era. Havia uma expectativa messiânica em torno de Jesus, até com um viés político. Preste bem atenção aqui. Aqueles discípulos esperavam que Jesus fosse um grande líder político, que libertasse a Palestina, que libertasse Jerusalém do Império Romano. E a grande frustração dele é que isso não tinha acontecido. A expectativa era que ele viesse com esse viés político, sendo um grande libertador. E é claro na narrativa, inclusive no versículo 16, que diz que eles ficaram impedidos e não reconheceram. Na tradução que nós lemos diz o seguinte: mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? A cegueira dos discípulos, a dificuldade deles reconhecerem Jesus, é também a dificuldade que nós temos de reconhecer a Deus na nossa caminhada da vida. Por quê? Porque nós estamos tão focados no cumprimento das nossas expectativas e sonhos, que nós perdemos a sensibilidade para o plano maior de Deus. A gente cria tanta expectativa, projeta tantas coisas, que esquece e perde a percepção daquilo que de fato está acontecendo à nossa volta. Você entende isso? Eu não sou contra isso, quem conhece sabe que eu gosto, mas a nossa vida não é uma planilha de Excel, onde nós estabelecemos meta, e isso faz parte da cultura atual, né? Meta, foco, traçamos sonhos, projetos, que bom. Mas cuidado para que isso não segue você para aquilo que Deus está fazendo e para as coisas que estão acontecendo na sua vida, à sua volta. Tem muita gente, na cultura em que nós vivemos, até em função da narrativa da internet, frustrado com algumas situações da vida e querem construir essa vida admirada, essa vida que as pessoas olhem e digam: uau, que vida que você tem, que elas são impedidas para perceber aquilo que Deus pode estar fazendo. No caminho da vida, nós queremos apenas que as nossas expectativas e desejos sejam cumpridos. E isso acaba por nos cegar por aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que está acontecendo. Qual é a aplicação prática para isso? Cuidado para que os seus altos sonhos e as suas expectativas exageradas não te seguem para os detalhes, para as coisas importantes que Deus tem feito em você, através de você e em torno de você. Às vezes, e tem uma coisa interessante, né? Tem uma ferramenta do Facebook que lembra a gente todo dia, quando a gente acorda, de coisas que aconteceram alguns anos atrás. Não é assim?
Então quem tem filho sempre se vê nessa experiência de você pegar, acordar, e quando você vai ver lá, tem lá um remember, né? Uma lembrança daquilo que aconteceu alguns anos atrás. Fala, puxa, olha só, como eles eram pequenininhos, como passou tão rápido. E às vezes precisa uma plataforma digital lembrar que o tempo passa rápido e lembrar das nossas ausências e do quanto aquilo era bom, mas quando aquilo acontecia, nós não dávamos a percepção devida. Por quê? Porque nós estávamos cegos, focados em nossas expectativas, ao ponto de que nós não reconhecemos o que Deus está fazendo, por estarmos tão focados novamente nesses sonhos altos. E isso muitas vezes nos cega. Eu lembro quando nós fomos comprar a nossa casa, e acho que você também já teve essa experiência de visitar um stand, uma casa montada, né? Então a gente chegou lá e nós visitamos a casa mobiliada. Eu estou há 15 anos, a minha casa não chegou ainda àquela casa mobiliada. A expectativa é aquela, né? A gente compra naquela expectativa de tudo planejado, os tapetes, os móveis, espelho, né? E o que você compra? Você compra essa expectativa. E muitas vezes isso impede que a gente perceba as coisas que nós conquistamos, aquilo que está acontecendo à nossa volta, por causa que nós nos cegamos. Então, preste atenção aqui comigo. O seu trabalho, a sua carreira, as suas metas, o seu planejamento, tem cegado você para aquilo que Deus está fazendo, ao ponto de que você não o reconheça. Eugene Peterson diz o seguinte: os caminhos que a sociedade usa para medir o sucesso diferem daqueles que Jesus nos conduz. A expectativa era, Jesus, ele deveria ressuscitar de acordo com a expectativa dos discípulos. Deveria libertar, mas o que aconteceu não foi aquilo que os discípulos queriam que acontecesse, mas foi aquilo que Deus queria que acontecesse através de Jesus. E isso os impediu de reconhecerem quem Jesus era. Cuidado, para que o seu estilo de vida, o seu comportamento, os seus sonhos, seus projetos, não impeçam você de perceber que Deus está agindo na sua vida, de que Deus caminha ao seu lado, só que você está cego a isso. Não só para a manifestação de Deus, mas para as coisas que estão acontecendo à sua volta. Seus filhos estão crescendo, o tempo está passando, seus pais estão ali envelhecendo, e você não tem percebido o que está acontecendo, porque você está obstinado nas suas expectativas. Grandes expectativas geram grandes frustrações. E eu tenho muito receio que a nossa geração, essa geração focada que a gente vê nas redes sociais, seja uma das gerações mais frustradas e decepcionadas por causa dos seus altos sonhos e a cegueira para aquilo que Deus tem feito ao entorno dela. Preste atenção nisso. Segunda consideração: no caminho, Deus se revela nas coisas simples da vida. Eu acho isso fantástico. Enquanto a expectativa dos discípulos era em algo extraordinário, viria o grande libertador, o Messias, com um viés político, por que não dizer ideológico. Mas vem o Messias, que se revela ao partir do pão. O versículo diz assim: então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. E olha que interessante, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, a partir do momento que o pão foi partido. Os estudiosos dizem que nesse momento ainda não é a Santa Ceia, como nós vamos fazer, porque Jesus tinha essa capacidade de transformar coisas do cotidiano em coisas extremamente simbólicas. A Santa Ceia é esse exemplo. Ele transforma uma refeição num ato simbólico. Mas naquele momento era algo simples, era uma refeição que ao partir do pão, Deus se revela. E em outras traduções a expressão as escamas dos olhos caem. E eles conseguem então perceber que quem era que estava caminhando ao lado deles era Jesus. Interessante, porque se você olhar a estrutura da narrativa, Jesus, antes desse momento, havia explicado para eles, teologicamente, o que tinha acontecido. Você parou para pensar nisso?
que quando Jesus argumenta com eles, teologicamente, a respeito da revelação, eles poderiam dizer, é exatamente isso, nós não percebemos isso. Mas mesmo a explicação de Jesus teológica não fez com que eles reconhecessem quem Jesus de fato era. Mas foi no partir do pão, da mesa, do gesto familiar, do começo de uma refeição judaica, que eles começam a perceber. Quando ele parte o pão, que era comumente partido durante as orações de ação de graças, antes de uma refeição, é nesse momento do cotidiano, da rotina comum, das pessoas que Jesus se revela, ao ponto de que elas passem a reconhecê-lo. Qual é a aplicação disso? Olhe para mim aqui, preste bem atenção. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu cotidiano e perceba o quanto Deus se revelou a você. Olhe para a sua vida diária e perceba nos detalhes, nas coisas simples da vida, porque é exatamente nessas coisas que Deus se revela. Enquanto nós estamos focados na expectativa de que venha alguém que nos encontre com uma palavra profética, mágica, ou que a gente abra lá um jornal e tenha no horóscopo um grande segredo para a vida, dizendo, é isso que você tem que fazer. Deus está se revelando nas coisas simples, mas você não tem percebido isso. Porque é exatamente nas coisas simples da vida, no ordinário, que Deus se revela. No cuidado, no sustento, na sua vida. E você está ali, naquela expectativa alta de grandes realizações, de grandes manifestações. E esquece que a palavra nos diz que ao partir o pão, aqueles homens, aqueles discípulos, passam então a reconhecer quem Jesus era. Marcos Lucado diz o seguinte: Deus faz o que Ele sabe fazer melhor, transforma o que é ordinário em extraordinário. Eu lembro que quando o Luca tinha ali por volta de 4 ou 5 anos, ele gostava muito de um desenho animado, e na propaganda aparecia um brinquedo desse desenho animado, né? A gente já fica refém disso. E a gente resolveu dar um presente, comprar esse brinquedo para o Luca. Então a gente juntou dinheiro, guardou dinheiro e compramos. E havia no nosso coração a expectativa, olha aqui a expectativa novamente, da reação dele. Ele ficou muito feliz. Mas durante semanas ele brincou com a caixa de papelão do brinquedo. Foi difícil tirar esse papelão dele, porque aquilo era prazeroso, ele encontrou sentido naquilo. Ele encontrou uma funcionalidade. E eu lembro que a gente, filho, olha aqui o brinquedo. Não, quero brincar com a caixa. Isso revela para a gente a nossa falta de percepção de que Deus está nas coisas simples. No cheiro das coisas, nos relacionamentos, na natureza, quando a gente acorda, na saúde, nas pessoas, nas coisas ordinárias da vida, e nós queremos grandes manifestações, grandes profecias, grandes expressões extraordinárias, queremos coisas mágicas, e Deus ali constantemente, diariamente, cotidianamente, manifestando-se, revelando-se a nós nas coisas simples, mas nós não percebemos. Olhe para a sua vida. Encontre Deus nas coisas simples. Reconheça no cotidiano e perceba o quanto Deus já se revelou a você. O quanto. Há uma terceira consideração no texto, que diz o seguinte: no caminho, Deus esteve, está e sempre estará em nossa companhia. Não é demais isso? Você crê nisso? Você crê nisso? Deus esteve, está e sempre estará em nossa companhia. Olha o que diz o texto, numa reflexão dos discípulos. Nosso coração queimava dentro do peito quando Ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas. Logo após reconhecerem Jesus, eles relembram a caminhada com Ele, ao ponto de refletirem sobre os seus sentimentos ao ouvi-lo. A conexão com aquilo que Jesus era se deu na perspectiva do sentimento, da emoção. Era Ele que estava lá.
Nós não percebemos, nós estávamos ali discutindo teologia, mas Deus estava ali se revelando, e o nosso coração nos indicava que Ele estava ali. Quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa caminhada, a gente percebe que Deus esteve, Deus está e sempre estará em nossa companhia. Sabe qual é o nosso desafio? Preste bem atenção. Sabe qual é o nosso desafio? Reconhecê-lo. Reconhecê-lo. O texto nos leva a reconhecer a companhia e a presença de Jesus em nossas vidas. Talvez muitos aqui digam, mas pastor, a minha vida não é só de boas histórias. A minha caminhada, ela não é só composta de histórias de sucesso. A minha caminhada não é só composta de planejamento, realizações e expectativas. Olha o que Spurgeon diz: tentação, dor, desapontamento, fraqueza, cansaço, pobreza. Cristo conhece todos eles, pois sentiu tudo. Lembre-se disso, cristão, e deixe-o confortar. Por mais difícil e doloroso que seja o seu caminho, ele é marcado pelos passos do teu Salvador. Quando eu estava estudando esse texto e essa mensagem, essa semana, eu me lembrei de uma experiência, até porque uma pessoa da nossa comunidade também viveu essa mesma experiência. Logo no início, quando o Enzo nasceu, 30 dias de vida, o médico nos chamou e disse assim: olha, nós precisamos operar o seu filho até amanhã, meio-dia, porque senão ele vai a óbito. E a gente correu com os advogados entraram com uma liminar, nós estamos em São Paulo, no hospital, e aquela angústia, aquela preocupação, e de repente eles ligam, correndo, dizendo: olha, saiu a liminar, precisamos arrumar uma ambulância para levá-lo para um outro hospital, porque a cirurgia seria em um outro hospital em São Paulo, e aquela correria toda. E eu me lembro exatamente da enfermeira dizer: olha, vocês devem ir com o seu filho na ambulância. Eu nunca tinha andado de ambulância na minha vida. E foi uma sensação terrível, assim, uma coisa de medo, de pavor. Eu me vendo numa situação que eu jamais me imaginaria viver. E a gente andou de ambulância. E andamos naquele barulho, naquele trânsito, com um filho respirando ali, com aparelhos. E eu lembro que aquilo foi uma coisa muito intensa para nós. Nós chegamos, conseguimos interná-lo, estabilizá-lo na UTI. No outro dia, o Enzo passou por uma cirurgia de 11 horas. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que Deus estava ali naquela ambulância. De que mesmo no meio do desespero, da angústia, daquela sensação de susto, de que aquilo não está acontecendo com você, Deus estava ali. Depois vieram dezenas de viagens de ambulância. Aquela foi a primeira de muitas viagens de ambulância. E eu posso dizer para você, assim como a minha esposa também, que Deus esteve lá de ambulância. Deus está e Deus estará todas as vezes que nós precisarmos andar de ambulância. Porque a promessa de Deus é exatamente essa: de que nós não estamos sozinhos no caminho, na caminhada da vida. Pastor, mas aonde Deus estava no sofrimento, aonde Deus estava na minha angústia, na minha vida, Deus estava lá. Deus está e Deus estará lá, para que eu e você desfrutemos da sua companhia. Qual é o desafio para nós? Reconhecê-lo. Reconhecê-lo. Quero terminar citando uma frase de John Piper, que diz assim: se você vê o mundo pela ótica bíblica, cada momento será um motivo de gratidão pelo passado e de fé pelo futuro. Eu não sei qual é o seu trajeto, nós vamos refletir muito sobre isso. Qual é a caminhada da sua existência, qual o caminho daquilo que você já viveu, daquilo que você está vivendo e daquilo que você vai viver. Mas eu sei por essa narrativa de que Deus estava lá, Deus está e estará em nossa companhia. Olha que interessante, quando eu disse que nessa narrativa há a estrutura do Evangelho, é porque nós temos aqui a revelação do Evangelho
quando os discípulos começam a falar sobre a sua própria existência, Jesus se revela a eles, falando das profecias, e ele se revela quando ele parte o pão, é o corpo de Cristo sendo partido, e aí há o testemunho da ressurreição. Essa narrativa desse texto do caminho de Emaús conta-se a história do Evangelho. É uma síntese do Evangelho, que mostra-nos um Deus que se revela em Jesus, que se revela no sofrimento humano, que se revela na existência humana, para mostrar um Deus disposto a ir ao encontro da minha vida, da sua vida. É exatamente isso que é o Evangelho. O Evangelho é a narrativa, a história de um Deus na direção do ser humano. É o movimento de Deus na minha e na sua direção. Então quero fazer um convite a você. Fechar os teus olhos e lembrar da sua caminhada da vida. Claro que das coisas boas, claro que das coisas também difíceis, mas reconhecer que mesmo nas situações mais complicadas, Deus esteve, Deus está e estará lá. Cuidado para que as coisas que estão preenchendo o seu coração não te seguem para aquilo que Deus está fazendo. Cuidado para que as suas altas expectativas, seus altos sonhos, suas diversas metas não atrapalhem o seu coração e o seu entendimento, ao ponto de que você não reconheça o que Deus está fazendo. Olhe para a sua vida, olhe para o seu cotidiano, perceba o agir de Deus nas coisas simples da vida. Perceba o milagre de Deus no dia a dia, na rotina diária, e o reconheça, na certeza da sua companhia.